Sem informar qual será o valor do novo benefício e o custo total do programa, o governo de Jair Bolsonaro anunciou na segunda-feira, 28/9, a intenção de criar o Renda Cidadã como substituto do Bolsa Família e do auxílio emergencial que termina em dezembro. O anúncio pouco detalhado veio após meses de expectativa em torno da criação de um novo programa de transferência de renda, visto dentro do governo como um importante trunfo para manter o ganho de popularidade do presidente obtido depois da adoção do auxílio emergencial para proteger os brasileiros mais pobres do impacto da pandemia de coronavírus na economia. A demora para a criação do novo benefício, que originalmente seria chamado de Renda Brasil, decorre da dificuldade de garantir recursos para um programa de elevado custo num momento de crise fiscal e despesas limitadas pelo teto dos gastos, regra que restringe o crescimento das despesas à inflação. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei do teto. Queremos mostrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável, afirmou Bolsonaro, após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, líderes do governo no Congresso e outros parlamentares para discutir o novo programa. Apesar da fala do presidente, logo após anúncio já surgiram críticas entre economistas à proposta do governo de retirar recursos do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e do pagamento de precatórios, valores que a União tem de pagar por decisão judicial, para financiar o Renda Cidadã. Ao lado de Bolsonaro, o senador Márcio Bittar, MDBAC, explicou que a proposta do governo é o Renda Cidadã incorporar os 34,8 bilhões de reais previstos para o Bolsa Família em 2021. Além disso, a ideia é usar até 5% do aumento dos recursos do Fundeb, recentemente aprovado no Congresso, para o novo programa. A terceira fonte de recursos virá da criação de um limite anual para os gastos com precatórios equivalente a 2% da receita corrente líquida da União, o que liberaria parte dos 55 bilhões de reais previstos para essa despesa na proposta de orçamento do governo para 2021. Bittar é o relator da PEC emergencial, uma proposta de emenda à Constituição que busca criar gatilhos para a redução de despesas da União, inclusive com corte de salários dos servidores. A intenção do governo é criar o Renda Brasil também por meio dessa PEC. Apesar de muitas críticas, principalmente vindas da esquerda, o teto de gastos foi aprovado pelo Congresso em 2016, inclusive com voto do então deputado Jair Bolsonaro, com o objetivo de obrigar o governo a cortar despesas sempre que quisesse criar novos gastos, em uma tentativa de reverter os sucessivos rombos bilionários nas contas federais registrados desde 2014. A proposta anunciada pelo governo para o Renda Cidadã, porém, não estabelece cortes de gastos, já que prevê adiar o pagamento de dívidas judiciais, precatórios, e usar recursos do Fundeb, que estão fora do teto. Limitar pagamento de precatórios é eufemismo para dizer que se empurrará com a barriga um pedaço relevante dessas despesas, obrigatórias. Não se cancelou um centavo de gasto. Quanto a usar 5% do Fundeb, é preocupante, pois pode representar bypass, drible, no teto de gastos, disse Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente, IFI. Já o economista Roberto Ellery Jr., professor da Universidade de Brasília, afirmou que não pagar precatórios para financiar aumento de gastos é muito parecido com calote e usar o Fundeb para bancar o Bolsa Família, com outro nome a driblar o teto de gastos. A proposta para o Renda Cidadã deve enfrentar resistência no Congresso. Em julho, quando as novas regras do Fundeb estavam ainda em negociação, Paulo Guedes tentou que os parlamentares aprovassem o uso de até 8 bilhões de reais do fundo para o pagamento de um voucher de R$ 250 para famílias pobres pagarem creches particulares, um benefício que seria incorporado ao Renda Brasil, agora renomeado para Renda Cidadã. Sem dar detalhes da nova proposta, o senador Márcio Bittar disse que o uso de recursos do Fundeb serviria para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. O Bolsa Família, porém, já atua nesse sentido,
já que é uma condicionante para o recebimento do benefício ter todas as crianças da família matriculadas na escola. O Fundeb é um fundo que serve para repassar recursos para estados e municípios, com o objetivo de aumentar os gastos em educação e reduzir as desigualdades de ensino entre regiões que contam com maior ou menor orçamento próprio. A proposta para o orçamento de 2021 prevê um aporte de 19,6 bilhões de reais da União para o fundo. O Bolsa Família, reconhecido mundialmente como um programa barato e eficaz de combate à miséria, atende a famílias que vivem em extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais, e de pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais por indivíduo. Com 14 milhões de famílias atendidas e um benefício médio pago a cada família de aproximadamente R$ 189, o orçamento do programa para este ano é de cerca de 30 bilhões de reais. O Bolsa Família, portanto, tem custo bem menor que o auxílio emergencial criado devido à pandemia, cujo valor foi de R$ 600 até agosto e passou para R$ 300 de setembro a dezembro. Como o número de benefícios pagos também foi maior, mais de 60 milhões, o gasto total do programa chegou a 322 bilhões de reais. Devido à dificuldade de manter indefinidamente um programa com custo tão maior que o Bolsa Família, Bolsonaro quer um benefício intermediário. Caso nada novo seja criado após o fim do auxílio emergencial, deixando milhões de brasileiros sem renda, haveria o risco de o ganho de aprovação conquistado nos últimos meses se reverter. Quem deu o start para a criação do Renda Cidadã foi o presidente da República, que disse: temos aí cerca de 10 milhões de brasileiros, entre os atendidos pelo auxílio emergencial, que, se nós não criarmos um programa, a partir de janeiro não tem do que sobreviver, precisamos resolver esse assunto, destacou o senador Márcio Bittar, no pronunciamento ao lado de Bolsonaro. A dificuldade de levantar recursos para o programa tem gerado desgastes entre o presidente e Paulo Guedes. Para custear o plano, a equipe econômica chegou a propor que fossem cortados ou reduzidos outros benefícios sociais, como o abono salarial e o seguro-desemprego, ou que houvesse o congelamento de aposentadorias e pensões. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, o mínimo de entendimento sobre como vivem os aposentados no Brasil, reagiu Bolsonaro, há 2 semanas. Enquanto as despesas seguem limitados pelo teto dos gastos, o governo enfrenta o desafio de garantir uma renda mínima a um número crescente de pessoas pobres e famintas. Segundo dados divulgados este mês pelo IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros, incluindo crianças, vivem em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, passam fome. A pesquisa, que se refere aos anos de 2017 e 2018, também aponta que o total de pessoas com alimentação em quantidade suficiente e satisfatória no Brasil é o mais baixo dos últimos 15 anos. O total de brasileiros que passam fome cresceu, segundo o órgão, em 3 milhões de pessoas em 5 anos. Os dados chamam ainda mais atenção quando postos em perspectiva. Em 2014,